Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para o lançamento da nossa revista Palavração número 7. Eu queria fazer um agradecimento a todos da biblioteca, porque se estamos aqui hoje é em função de um trabalho coletivo, grande, de muitas pessoas, cartel de gestão, as comissões. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Maria Angélica Carreiras, que encabeçou o projeto de fazer andar essa revista. Entrou em contato com todos os psicanalistas. Então, um agradecimento especial à Maria Angélica. Também gostaria de agradecer a Ana Carolina Bassolto, Júlia Volpato Castro, que revisaram, editaram cuidadosamente todos os textos que nós recebemos. Então, eu queria agradecer muito a vocês. E, por último, e não menos importante, a todos os autores, psicanalistas, que se dispuseram a se interrogar sobre isso que nos acossa hoje, que é a formação do analista, né? Um tema caro a nós, daquilo que nós recolhemos em nossa experiência. Então, agradeço também a todos que estão nessa empreitada conosco. Eu estava trocando mensagem com a Jandira e sobre o que eu penso que seria importante da gente ter aqui enquanto troca, né? O Lacan nos adverte: não entremos como rinocerontes numa loja de cristal. Como fazer isso, né? Como transmitir isso? Como se transmite a ausência de sentido que faz uma passagem, como a Jandira coloca no trabalho dela? Como transmitir isso que é da ordem do real, da experiência, de uma travessia tão singular, tão particular? É um desafio muito grande. Por isso, hoje, nós estamos aqui com Alfredo Jerusalinski, que fará sua contribuição, que eu preciso do óculos, senão eu não enxergo mais. Não resistirei hoje. O Alfredo Jerusalinski, que é graduado em Psicologia pela Universidade de Buenos Aires, mestre e especialista em Psicologia Clínica pela PUC, doutor em Educação e Desenvolvimento Humano pela USP, atualmente psicanalista membro da Associação Lacaniana Internacional, do Instituto Travessias da Infância e Centro Clínico de Estudos Lídia Coriat, de Buenos Aires e São Paulo. Também contamos aqui hoje com a presença do Marcelo Pio da Costa, não, da Jandira Condera, desculpa, vou pela ordem alfabética. A Jandira, que é membro aqui da biblioteca e que a gente tem o prazer de receber também para trocar a nossa experiência institucional aqui, graduada em Psicologia pela PUC, psicóloga clínica do Serviço de Psicologia do Hospital de Clínicas, mestre também, não? Mestre. E ela é membro aqui da Biblioteca Freudiana de Curitiba, com um trabalho muito grande aqui conosco, de relevância. E também nós vamos contar com Marcelo Pio da Costa, graduado em Psicologia pela PUC, de Minas Gerais, mestre em Psicologia Clínica pela UNB, desculpa, e doutor em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB. Psicanalista membro da Associação Lacaniana de Brasília. Eu gostaria de passar a palavra agora, então, para o Alfredo, em primeiro lugar, depois falaremos com o Marcelo e a Jandira. Alfredo. Não. Tá sem som, Alfredo. Se você puder abrir, por favor. Vamos ver. Coloca ali, pedir. Deu. Aló, aló. Oi, Alfredo. ¿Ahora sí? Sim. Ah, bom, tá. No, porque en Río Grande do Sul estamos no medio de una catástrofe y entonces estamos en internet. ¿M? Mas
parece que conseguimos a través do telefone. Muito bem. O que nos reúne aqui é a preocupação acerca da formação do psicanalista. Alô? Alô, alô? Oi, Alfredo, estamos te ouvindo. Ah, não, que eu tinha deixado de ver vocês, então não sabia se... Estamos te ouvindo. De vez em quando eu vou te dizendo para você poder saber que estamos te ouvindo, porque pode ser que, pelas dificuldades de internet, caia a imagem, mas o áudio permaneça. Pode ser assim? Se for necessário, Ok. tá bom. A história da problemática da formação do psicanalista é bem complexa, né? Não vou me estender nela porque o que nos interesa hoje, que, enfim, recomendo de qualquer maneira ler essa história, da preocupação, porque levou a diversas situações e eventos nada pacíficos, incluso no interior da psicanálise, mas o que nos preocupa hoje é como garantir a transmissão da psicanálise, que, como bem se sabe, não é uma profissão, é uma prática ética. É uma prática ética que em algumas de suas manifestações é uma prática clínica e em outras de suas manifestações é uma prática crítica. Digo, tomando a vertente de Adorno y Horkheimer, da teoría crítica, autores cuya obra influenció sin duda a intervención de Lacan en estos asuntos que tienen a ver con qué quiere decir una práctica ética. Digo, Horkheimer, criador da vertente de Frankfurt, llamada de filosofía de Frankfurt, llamada una episteme crítica, o una epistemología crítica, tiene como principio fundamental, así como acontece con Heidegger, como principio fundamental que o referente de sentido de cualquier acto é a linguagem e não qualquer tese ou hipótese óntica. O que quer dizer, né, que a pergunta que con todo rigor deberíamos nos fazermos acerca da formação do psicanalista não é bem a pergunta de o que é ser um psicanalista, sino que como se consegue desser existindo. Porque esse é o problema que tem todo aspirante a psicanalista. Como se consegue existir numa condição de desser. Como é fácil advertir, se trata de uma posição paradoxal. Ou seja, fazer ato e presença desde uma posição
onde o ato e a presença precisam se configurar e produzir, não desde uma posição ôntica. O que quer dizer, né, que é mais ou menos, vou fazer uma metáfora um tanto cômica, né, é como ser cirurgião sem bisturi e de um corpo aéreo. Estou, claro, ironizando este paradoxo. Porque eu diria, né, quando um paciente que fosse completamente leigo no que tange às práticas psicoterapêuticas e psicanalíticas, vamos supor, né, um paciente completamente leigo, né, que entra no nosso consultório em função de uma demanda de ser curado de alguma coisa. E então, como aconteceu recentemente comigo com uma senhora, que tentando generosamente ela facilitar meu trabalho, entra no consultório por primeira vez e me disse, ela me diz, doutor, para começo de conversa, eu devo lhe dizer que eu sou bipolar. E então eu disse, bom, afortunadamente para nosso trabalho eu sou multipolar. Digamos, y como vocês saben, ser multipolar es problemático. Ya, digamos, si Adorno estuviese ainda vivo y alguien le submetiese a análisis crítica o DSM-5, él comenzaría seguramente por este ángulo preguntando ¿qué quiere decir bipolar? Para vocês, qué cosa extraña. Y entonces le preguntarían, por qué que hubo extrañamiento, y porque coitado de esa pessoa que padece isso, somente 2 polos. Faz aproximadamente 5.000 años que los humanos estamos luchando por conquistar una multipolaridad. O sea, estamos tentando justamente conquistar un sistema de almacenamiento de nuestro saber, do saber de nuestra especie, con un instrumento que nos permita una polisemia. O sea, a economía de que con o mismo trazo, con a misma letra, eu possa dizer infinitas coisas. Faz 5.000 años que estamos trabajando en esa dirección, pelo menos desde Pitágoras en diante. Entonces, digamos, reducir eso a una bipolaridad es verdaderamente una tragedia. Y la pregunta es cómo se conduce una cura de tal tragedia. ¿Cómo se conduce una pasaje de una bipolaridad a una polisemia?
Y hizo, claro, sem bisturí. Entonces, digamos, requiere alguien que, pelo menos, él mismo no sea bipolar. Porque siendo bipolar, seguro que vais a entender muy bien con seu paciente. Os dois van falar bipolares. Y claro, a tendencia hoy en día es a que todos falen bipolares. Quer dizer, a linguagem do algoritmo que hoje é global. Que a linguagem global, que é justamente essa bipolaridade constituída nesse algoritmo de uma linguagem ou várias linguagens, mas cujo princípio de significância se estabelece sob a forma de 0, 1. É bipolar. Claro que eu posso criar códigos onde tenho 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 e posso seguir. E então eu posso ir combinando 0 e 1 até o infinito. Vendendo para meus compradores que, en fin, es mucho más práctico que haya apenas 2 puntos a serem considerados no desciframento de un código do que uma linguagem aberta a uma polisemia interminável. Y ahí me permitiría les dizer, argumentar, como confeso que vengo haciendo hace 50 años, gracias a Freud y Lacan, que me inspiraran a decir, oye, o problema de ese 0 y 1 esa bipolaridad, porque en resumo, a significancia no puede ir más longe do que esa combinatoria. Por tanto, significaciones diversas tienen que ser configuradas sobre la forma de códigos. Y los códigos no tienen ni metáfora, ni en oposición metonímica. No tienen metáfora porque ellos no son susceptibles de mudar de significancia de acuerdo a quien escute. La significancia está ya establecida en aquel que profere a mensaje. Que esa es la particularidad con que las cosas funcionan hoy. Y cuando digo a palabra cosas, estoy me refiriendo a coisa no conceito freudiano, a coisa freudiana. Porque no se trata de una cosa determinada, se trata de toda y cualquier cosa que ni siquiera precisa ser ónticamente existente. Entonces, digamos, decir, a cualquier cosa que cabe dentro de ese algoritmo.
más reducido a una única significancia. Yo me preguntaba en esos días, paseando por los supermercados, sí, porque a veces a gente va a pasear a los pocos lugares de paseo que a ciudades ten hoy, y tengo shopping center y o supermercado. Y si a gente quiere abrir un poco o panorama da coisa, supermercado es un buen lugar. Além do mais, o supermercado tem góndolas. Da impresión que estamos en Venecia. Digamos, no supermercado a gente pode, entonces, está autorizado a polisemia. No. No. No está autorizado porque vocês terán, y eso que me llamó atención en ese momento, vocês terán vivido experiencia de pegar una caixa de cualquier producto de esos que se venden en los supermercados y verán que está lleno de mensajes. Está escrito, es decir, donde están todas esas fórmulas, dos componentes, con qué hizo se faz, o sea, informaciones mil, que en general la gente raramente lee, o sea, a menos que esté ya doente, no lee. O sea, esté ya en una situación de excepción. ¿Por qué que está tan lleno de mensajes cualquier producto? Menos las bergamotas. Bueno, las bergamotas, si no van a colocar una etiqueta en cada bergamota, no dan. Más até as maçãs. Otro día fui a comprar maçãs y tenían etiqueta. Impresionante. Supongo que, bueno, y as uvas ven adentro de un plástico que tiene etiquetas, y que ya informan si tienen semente, no tienen semente, y bueno, en fin, tienen una cantidad enorme de informaciones que evidentemente sus fabricantes, entre aspas, porque eso está industrializado, tenga precaución de avisar que la significación de este alimento es só una. Este tem isso, no tem isso, y no tem isso, y también tem isso, y debe ser consumido dentro de, y cuándo, y no sé cuánto, etc. Digamos, es el lugar donde la industrialización postmoderna corre mayores riesgos de ser malentendida por nós, de participar do malentendido universal. Eu, conversando con un amigo, dice más, ¿por qué que ellos no perciben que bastaría con colocar en todos los alimentos de un supermercado una etiqueta universal, ya que quieren reducir a mensaje a una única significancia, y evitar cualquier malentendido, deberían colocar una etiqueta ya en la entrada del supermercado. Aquí no se venden tetas da mãe. Entonces, si você vai querer teta da mãe, vai ter que ir a buscarlo a otro lado. O problema es que encontrar una teta da mãe
metafóricamente falando, claro, está muito difícil. Pergunta para qualquer bebê, né? Os horários de trabalho da mãe. Até aí, né? Ainda não colocaram etiquetas para a teta da mãe quando a mãe está amamentando seu bebê. Uma etiqueta que advirte se o bebê este artefato está disponível de tal hora a tal hora. Y somente en tais días da semana. Espero que no esté ya ninguém postmoderno escutando esta conferencia, porque por ahí a toma como inspiración y a mañana encontraremos etiquetas en las tetas de toda mãe. Esto para mostrar cómo tense comprimido y reducido hizo que se llama función paterna. O sea, entre o bebé y su mãe há un terceiro. Esa é a etiqueta. Entonces, yo diría, este es un fenómeno universal. Hemos pasado de aspiración de Pitágoras a encontrar a cifra única universal a orden fáctica no discurso. Para Pitágoras era una esperanza, una exploración. Ano 2500 antes de Jesucristo. 5000 anos depois, Pitágoras, vou dizer algo contradictorio, né? Pitágoras se encontraría con a realización de seu desejo y lloraría. Aposto que lloraría. Tal vez porque eu goste de Pitágoras. No fin das contas, era un ser humano que no realizaba seu desejo porque no se conformaba con respuestas fúteis. Interrogaba todo signo acerca de cuál era la extensión de su significancia. Agora, a preocupación industrial e industriosa no cómo puedo extender a polisemia, sino cómo puedo capturar a significancias, reduciéndolas a una posición que economice tiempo, variabilidad, dúvida, ignorancia, suposición, esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pitágoras dice, qué tragedia. Digo, no meu sonho, ¿no? Pitágoras dice, qué tragedia conseguiran. Bien, ¿cuál es la formación de un psicanalista? Devolver ao paciente a polisemia que le expropiaran. Iso é o que a psicanálise hoje entende por cura. O que implica, claro,
algunas incomodidades, o pelo menos no apostar toda a existencia a esa posición tan difundida hoy de ¿cómo posso fazer? Estoy falando irónicamente, claro. ¿Cómo posso fazer para que eso que me acontece, de no encontrar en esa biunivocidad de significancia algo que me represente? Ese é o problema do sujeito. Esa é a neurose universal hoje. E un analista precisa estar preparado para eso. O sea, estar preparado para navegar na contramão da corrente. Y o peor de esta historia a que vivemos, y hoy es muy difícil vivir otra historia, no digo que es imposible, porque si no a psicanálisis no existiría más. Mas es difícil, es trabajoso y es doloroso. Quer decir, esa señora que llegó a mi consultorio, ella consideró que era muy honesta y estaba diciendo a verdad. Y es verdad, ella fue honesta y dice a verdad. Ella es bipolar. Como aposto que todos os de esa sala somos. En alguna proporción, porque si no, no teníamos cómo nos representarmos no discurso. O sea, oye, yo estaba desesperado, casi que me divorcié hoy por la mañana, porque a coitada de mi esposa desesperada para encontrar un modo de me comunicar con vosotros, o sea, una sala donde hay esperanzas de polisemia. Y yo estaba desesperado porque dice, mi única chance polisémica de hoy. Y mi mujer, para calmarme, me dice una expresión clásica de hoy, ¿no? Menos. Y yo le respondí de modo ningún, más. Eso es un psicanalista. ¿Cómo se forma eso? Es una posición inconsciente. Es hacer sintoma na contramão da corriente. Sí, diga. Eu ia dizer... não, tá maravilhoso, mas a gente precisa passar a palavra agora para o Marcelo também, para a gente poder dialogar e trocar. Claro. Fazer polissemia aqui. Eu vou estar bem contente de correr esse risco.
Sim. Marcelo, a palavra com você agora. E depois a gente continua o debate, Alfredo, aqui. Claro. Bom, obrigado. Primeiro, bom dia aí a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Paula, né, especificamente, por possibilitar que eu escrevesse o texto para a revista e também estivesse aqui dialogando com algumas pessoas que eu ainda não conheço, nunca estive presente, e outras que eu já conheço há muito tempo, que fazem parte da minha formação, né? É esse reconhecer sem nos conhecer, né? Esse primeiro momento em que a gente se reconhece diante de uma causa, né? E de uma causa singular. E parece, né, impossível. Cada vez que eu leio mais sobre isso, eu venho chegando à conclusão que se trata mais de uma posição inconsciente do que de uma possibilidade de chegar a um determinado ponto. Como o doutor Alfredo muito bem colocou, como existir descendo, né? Deixando de ser. Isso é possível? Estou aqui lembrando do que Lacan cunha como não todo, né? Quando ele fala do não todo fálico, ele cria algo novo. E agora acho que a gente também está diante dessa possibilidade, como existir deixando de ser, que é um processo de análise. Então, um desafio gigantesco, né? Gigantesco, não sei se temos uma saída, mas trazendo um significante do Didier Weil, né, para poder falar dessa formação que tem algo de uma autorização, né, por si mesmo e por alguns outros, como Lacan traz mais tarde, Didier Weil nos oferece o significante insistuição, né, que teria a ideia de uma insistência, algo que não cessa, e também de uma instituição, né? Justamente esses alguns outros, o processo do passe, né? Onde nós teríamos a insistência de continuar isso que Lacan começou, né? E, para isso, ele traz a ideia, né, o Didier Weil, de que Lacan teria dito que o Freud apostou a formação no recalque. É interessante essa ideia, né? Porque o Freud delegou a IPA a tarefa de nomear, de autorizar. E na hora em que ele nomeou, que ele deu à IPA essa tarefa de nomear, ele autorizou a IPA, né, o Freud. A IPA que é autorizada, não o analista. Então, essa virada do autorizar-se por si mesmo, ela, de uma certa forma, destitui a instituição, né? Porém, ela abre espaço para uma série de nomeações a partir do eu, né? E, do ponto de vista do sujeito, o eu é o invasor. Então, faz com que uma série de canalices aconteçam, né? Autorizações em cima de autorizações, né? Provavelmente com o que o doutor Alfredo colocou, de uma bipolaridade apenas, não de uma né? de uma subjetividade que foi trabalhada para ter multipolaridades, digamos assim. É necessário, fundamentalmente, né, a instituição para ficar nesse lugar por alguns outros, né? Coisa que hoje em dia nós estamos vendo que ficou em aberto. Hoje em dia eu tenho me perguntado se o texto lacaniano vigora entre os analistas. Isso é uma pergunta que eu me faço. Se somos capazes de sustentar numa formação, numa instituição, nas nossas próprias análises, a não relação sexual.
né, que é um pilar da teoria lacaniana. Custou muito a Lacan chegar, né, nesse caroço de real chamado não há relação sexual. E como é tentador, pegando novamente a frase do Dr. Alfredo, o Dr. Alfredo é muito bom em fornecer metáforas, né? Sempre que eu o conheço, ele traz metáforas. Essa ideia de que o analista está na contramão, né? Na contramão da cultura, de uma certa maneira. Eu acho essa ideia ótima. Ou seja, essa é a ideia da não relação sexual. Ele só pode operar uma análise se ele abrir vários sentidos e não ficar na bipolaridade do diagnóstico, né? Que hoje em dia as pessoas chegam já com um diagnóstico, já com um remédio e já dizendo para a gente entrar em contato com o psiquiatra dele. Então, assim, como existir sem ser? Né? É um desafio, né? É algo que talvez seja da ordem da arte, né? Da ordem de um processo artístico, né? De algo como Freud dizia lá na Escritores Criativos e Devaneios, ou melhor, o poeta e o fantasiar, ele dizia que os artistas tinham uma relação direta com o inconsciente, uma suspensão do recalque. Essa ideia talvez seja importante para a formação de um psicanalista, né? Não basta ele autorizar-se por si mesmo. Essa autorização não pode ser narcísica. Não basta também ele autorizar-se por si mesmo e por alguns outros, né? Ele tem que ir na contramão da cultura. E ele tem que suportar esse lugar da contramão para ele poder operar o que Lacan chama de separação do A do menos fi. Caso contrário, teremos literalmente trabalhos que levarão ao que Lacan mais combateu, a adaptação egóica, ou a identificação com o analista. Então, assim, estamos diante de um desafio que parece que hoje em dia existe uma tendência muito gostosa, muito agradável e perigosa ao mesmo tempo. Agradável eu estou colocando aqui como uma crítica, né? De fazer existir a relação sexual, né? De fazer paridade com alguns discursos, de entrarmos como militantes, não da causa analítica, não da causa freudiana, né? Mas militantes de causas que hoje em dia vigoram e que vão muitas vezes na contramão do discurso analítico. Esses dias eu sou de uma instituição pequena e essa instituição está propondo uma organização de um evento, de uma festa, né? Apenas para estarmos juntos. E eu fiquei, será que eu vou? Será que eu não vou? Isso é fazer grupo? Isso não é fazer grupo? Né? A psicanálise, ela, como que, né, coloca na Política do Psicanalista, um livro que eu recomendo, ele diz que a psicanálise não faz par com nenhum discurso, se inscreve na polis como não toda fálica, interpela outros discursos, né, que é a contramão da cultura, o que o Dr. Alfredo está trazendo, e que nem numa instituição de psicanálise o analista faz par com seus membros ali, né, com seus colegas de instituição. Porque se fizer, pode vigorar o amor. Mas, ao mesmo tempo, seria da ordem do insuportável tantas inimizades dentro de uma própria associação, né, de psicanalistas. O próprio Didier Weil, nesse livro que eu recomendo, eu acho que ele está esgotado, é um livro que se chama Lacan e a Clínica Psicanalítica. Alain Didier Weil, até onde eu sei, foi o único analista que Lacan reconheceu
ter feito o atravessamento da fantasia, né? E olha que Lacan atendeu milhões de pessoas, né? Milhões é exagero, mas muitos, né? E ele faz uma proposta, né? Uma proposta de uma certa nova formalização do passe, que seria a transmissão do S de abarrado, né? Ou seja, o que é isso? Isso parece um monstro, assim, quando a gente escuta pela primeira vez, né? Porque o S de abarrado é o significante que falta no outro. Como é que eu transmito isso? Né? Como é que eu dou meu depoimento de que houve uma travessia? Né? Isso é da ordem do possível? Ao mesmo tempo, a instituição que ele coloca, a insistência na instituição, é fazer com que possamos, de alguma forma, sustentar isso que foi a proposta lacaniana. Se dizer lacaniano é muito fácil. Sustentar os seus pressupostos, não porque você defende uma bandeira, mas porque aquilo na sua análise operou, na sua vida, nessa posição que o doutor Alfredo chama de posição inconsciente, que é isso mesmo. Por isso que não é psicanalista quem quer, como Lacan também diz, não é louco quem quer. Né? Ou seja, talvez exista alguma relação entre a polissemia, a contramão da cultura, o não todo fálico, com uma certa loucura, né? Uma certa ausência de sentido, fora do sentido, né? Que é o que permite interpretações que não apaziguem o sujeito, pelo contrário, faça emergi-lo. Para finalizar esse breve comentário e a gente entrar no debate, Lacan nos lembra, né, que só há psicanálise onde há conflito. Né? Isso é muito sério, porque se nós tentarmos todo esse apaziguamento pela via do amor, nós fechamos o inconsciente, e parece que é isso que se quer hoje em dia. Que se haja relação, se tenha relação sexual, que se ame, que se consiga esse fechamento em relação à alteridade, que no texto lacaniano chama-se de feminino, esse outro sexo, não é? Como Lacan nos fez pensar. Né? Então, escutando o doutor Alfredo e trabalhando aqui algumas ideias, é isso que eu começo aqui falando para que a gente possa estar, eu não me estender muito e a gente possa entrar no debate que parece que seja o mais significativo. Caso contrário, seremos grandes psicólogos. Verdade, Marcelo. Obrigada pelas palavras. Eu vou passar agora para a Jandira. Jandira. Bom, eu vou tentar instituir aqui. Gostei dessa palavra, dessa ideia que reúne a insistência e a instituição, porque eu também estou insistindo faz tempo e vim aqui aceitar um convite feito pela Maria Angélica na oportunidade, que serviu como um cutucão para ler uma aula, especialmente uma aula do Seminário 21, e a partir daí, né, como só ia acontecer quando a gente vai ler uma aula, doce ilusão, né? A gente vai ler uma aula de Lacan, acontece que a gente vai navegar em muitas outras aulas e muitas outras coisas que passam a ser não só necessárias, como muito interessantes. E eu, então, vou me remeter a algumas coisas que talvez não sejam assim tão interessantes quanto acabaram de abordar ali, mas o meu plá, né, vai relembrar que numa oportunidade, há muito tempo, nessa mesma e tão diferente instituição chamada Biblioteca Freudiana de Curitiba, me coube fazer uma
uma fala numa abertura de jornada. Eu acho que a nossa primeira jornada de apresentação de trabalhos, nos idos de 1900 e, se alguém me ajudar, melhor deixar para lá, embora isso seja história, mas me coube dizer assim que eu falei mal de Freud. Eu falei mal de Freud, confesso que eu falei mal de Freud. Eu disse, e vou repetir, vou novamente falar mal de Freud, porque ele não foi um bom jardineiro. Na oportunidade, eu disse, aqui falar de modo virtual é um exercício do pescoço. Eu disse que ele não foi um bom jardineiro, não porque ele não escrevesse de modo florido e floreasse bem os casos clínicos que ele escreveu em detalhes, preocupado com a transmissão, preocupado com o que ele ia descobrindo, com o que ele ia dando a revelar, com o que ele ia dando a conhecer do que ele mesmo ia escutando. Não que ele não floreasse bem também, ou descrevesse com tanto detalhe a teoria que era para ele um movimento continuado, não por essas flores, mas pelas ervas daninhas, pelos matos que ele não foi arrancando. Naquela oportunidade, eu me lembro de ter dito isso, que ele não era um bom jardineiro por isso. Porque a gente espera do bom jardineiro que triunfe um jardim bonito, não é, Marcelo? Ou Alfredo, que a gente se entenda, que o amor triunfe. Mas ele mostrou, pelas teorias escandalosas para a época, e ainda, vamos falar a verdade, por mais que se difunda a teoria psicanalítica, até hoje é escandaloso. A teoria do recalque é escandalosa. A libido ainda é escandalosa, perto da teoria do androgênio, que há pouco tempo era ela que, para os médicos e endocrinologistas, resumia a libido sexual. Era ela que dava a libido sexual. Mas o Freud já dizia que não, a libido não se encarnava em nenhum aspecto da fisiologia, né? Enfim, eram teorias escandalosas. E essas teorias escandalosas compunham esses pensamentos de contracorrente, né? Então, hoje, passados alguns anos, digamos ontem, né? Passados alguns anos, eu volto com essa frase que me lembrei, de que, insistindo que Freud, por sorte, não foi um bom jardineiro, ele manteve este mal-estar. Vou colocar aqui, então, essas ervas daninhas como o mal-estar necessário, que depois de ouvir o Alfredo e ouvir o Marcelo, eu penso não só no mal-estar relativo ao que o Freud descobriu como a realidade sexual posta nos atos, nos sintomas, nas nossas ações, nas nossas determinações, nas nossas escolhas, nos nossos sonhos e etc., senão também todas as nossas, todos os nossos equívocos, né? O mal-estar composto nos nossos mal-entendidos, né? Que eu agradeço muito ter escutado agora isso, e os mal-entendidos e os equívocos também existentes, porque não seria, também dentro das instituições. Também não só dentro e pertinentes à formação analítica, senão também aqueles existentes dentro das instituições. Então, tanto para uma análise, qualquer que ela seja, didática a posteriori, esse significante didática que o Lacan herdou da IPA, das associações, né, psicanalíticas, da Associação Psicanalítica Internacional, como também, né, para a formação, quanto para as instituições, o mal-estar, ele é central. Isto que é daninho enquanto mal-estar, e que é, como dizia Riobaldo, né, em Guimarães Rosa,
o diabo na rua, no meio do redemoinho. São essas ervas daninhas as que furam as mais duras regras das instituições que perigam se alastrar. Mas nós também não acolhermos a tempo. Essas que nós devemos estar advertidos de que nada escrevem, a não ser que elas nos levem a escrever. As crianças sabem bem que uma boa história tem que ter sempre algo difícil de atravessar. Um poço escuro, um sótão cheio de mistérios, uma fera faminta à solta, um vilão desalmado e cheio de armas, um monstro de corpo estranho, cores esquisitas e vozes que assustam. Ingredientes que não podem faltar a uma boa história e que tenham algum tipo de final, algum tipo de resolução. Não podemos permanecer na boca aberta da fera e nem podemos permanecer no vão de algum poço que se abriu como um abismo. Bem, gente, isso não é uma ode ao mal-estar, é evidente, porém, é uma ode, se fosse o caso, ao trabalho que daí se pode produzir. E eu acho que nesse momento estamos aí sim nessa festa, que hoje, no meu entendimento, o cutucão inicial do convite da Maria Angélica promove hoje essa festa. Uma festa muito diferente, Marcelo, de uma festa, sei lá, a fantasia, que os psicanalistas decididamente não costumam realizar, uma festa diferente daqueles congressos que acontecem entre os médicos patrocinados por laboratórios, num navio, chiquérrimos ou chiquíssimos, e que, né, desfrutam, assim, de coisas muito gostosas, cheias de coisas adoráveis, dos objetos de consumo tão, enfim. Não, são geralmente feitos de poucas narcisificações, muito mais próprios destes descer, né? Muito mais próximos destas desconstruções, talvez mais próximos dos restos, né? A gente tem talvez alguma coisa perto do lixo que nos aproxima, não porque a gente seja assim vira-lata, mas porque a gente sabe o valor que tem o resto e dele a gente faz alguma coisa. Então, nesse volume 7º da revista Palavração, dedicado ao suprassumo que nos reúne hoje, que, enfim, é o suprassumo também de para que serve uma instituição psicanalítica, se não é porque, enfim, os psicanalistas são finitos e é preciso pensar na geração dos novos analistas, é preciso pensar que é preciso novos analistas que se formem, novos analistas que advenham na qualidade de ser, embora existindo, né? E o Lacan, nessa aula do Seminário 21, ele diz que não são nomeados para alguma coisa, surpreendendo na oportunidade em 1967, surpreendendo o que era até então os cânones da Internacional Analítica, a sociedade da época, que sim, né, bem lembrado pelo Marcelo, nomeava analistas, né? A instituição fundada por Lacan desde então, desde 1967 até os dias atuais, não nomeando analistas, ela criou, por outro lado, brechas, porque as regras não são exatamente rígidas, não há regras, de certa forma, portanto, não há um certo encaminhamento, né? No sentido de você vai prestar, não há um saber
acadêmico, portanto, não há passos que você possa cumprir em termos de horas de análise, horas de supervisão, horas de estudo, não há provas que você possa dar que sejam suficientes, não há tampouco uma comissão de júri que vá dizer, bom, então agora sim, você cumpriu todas essas etapas, em nada que se compare ao que seria uma formação dentro da corrente, sendo a formação algo também coerentemente e eticamente fora e contra essa corrente, não se poderia esperar que ela trafegasse como uma corrente. E dessa maneira, deixando esse campo aberto, o risco dos rinocerontes na cristaleira, e Lacan diz, muito embora não exista nomeação para ou nomeação ao psicanalista, muito embora precisamos cuidar que os rinocerontes não entrem na cristaleira. Isso Lacan disse nessa aula em 1974. Depois de ter dito, em 1967, quantos anos? Alguém? Matemática? Pitágoras? 8. Está 8 anos. Então, né? Depois de ter dito, né, que o analista se autoriza de si mesmo e gerado, então, equívocos de que o analista se autorizaria de si mesmo e, com isso, ninguém precisaria estar ao par ou a par de que essa autorização aí se gerou, como ela se gerou, como ela se auto-engendrou, como ela se deu, qual era o lugar da instituição nesse processo, que alteridade se instituiu ou não se instituiu para esse analista, que se diz psicanalista, que sustentação ele apresenta para a prática que ele diz, que ele se diz praticante. Desculpe, foi a redundância. Enfim, qual o lugar da instituição para esses, então, psicanalistas, né? Então, isso interroga tanto aquele que se autoriza quanto a instituição nas polis, as instituições nas cidades. Então, as responsabilidades as instituições com as suas responsabilidades e também com as suas funções, né? Então, a questão da autorização de si mesmo, que nessa aula de 74, Lacan vai acrescentar que, então, não é autorização de si mesmo, senão também de alguns outros. Parece-me, né, que é só nessa aula que o Lacan vai dizer e de alguns outros. E é isso que nós ficamos, então, trabalhando, né? Quem topou o desafio, esse de alguns outros. Então, algumas traduções por alguns outros, de alguns outros, tá? Delicadas traduções. O artigo do Ricardo Goldenberg, vocês comprando a revista, comprem a revista, mas leiam a revista, não deixem lá para os rinocerontes nas cristaleiras, nem as traças. As diferentes traduções, é muito curioso, né, pela forma francesa e particular estilo do Lacan, em que o analista não se autoriza senão de si mesmo e de alguns outros, ou não se autoriza por si mesmo e por alguns outros, questionada em alguns aspectos pela possibilidade equívoca de que o por alguns outros ou por si mesmo poderia dar a ideia de que o por si mesmo seria um ato volitivo e que ignoraria a presença do outro, tanto na formação
aqueles que colaboraram na sua formação, quanto a própria análise, né? Com quem se analisou, quem foi o outro bem de carne e osso, o outro que lhe fez semblante, cabide para o seu fantasma, outro ou outros, porque para um analista, não necessariamente um analista fez sua história na sua trajetória de análises, né? E nesta aula do Seminário 21, como em vários seminários, Lacan trata do outro como outro, não como grande outro. Tá? Muito importante também relembrar. Então, este outro, né, como alguém a quem se pode enunciar, alguém com quem se pode declarar uma posição, não um ser, um sou analista, mas uma posição da onde se diz, de onde se mais espera atos, né, do que efetivamente que se diria efeitos assim de narcísicos, de reconhecimentos e de sei lá, festas no sentido amoroso, né, como dizia o Marcelo. Bem, para encerrar, eu ia abrir para o debate, porque tem muita coisa interessante em tudo que foi dito até o momento. Eu, talvez, pulando tudo aqui, eu só gostaria de... alguém já disse, né? Quem? O que ele fazia? Isso que você está fazendo com as folhas. Pulando. Bem, tá, então bom, não sei. Alguém fazia isso. Mas, para encerrar, eu gostaria de fazer ainda uma observação a respeito dessa questão do nomear para e o nomear a, numa leitura que eu achei bastante interessante do Lebrun. Esqueço agora o primeiro nome dele, mas, enfim, Jean-Pierre Lebrun, num livro chamado Mal-Estar da Subjetividade, e em que ele situa que a época deste seminário, Lacan, e numa aula anterior a essa que nós fomos convidados a trabalhar, o Lacan vem trabalhando, né, a ideia dos significantes do nome do pai, ao invés do significante do nome do pai, como uma forma de pensar o que acontece com essas estruturas que não têm um significante do nome do pai, para amarrar a estrutura, em especial, já depois vamos ter Joyce, né, como o trabalho mais amarrado e firme de Lacan, sobre outros significantes que tentam amarrar a estrutura em suplência à inexistência ou à falta do nome do pai. E a leitura do Lebrun leva a... Eu recomendo, inclusive, esse livro, muito, muito importante, leva a como nossa atualidade, nossa contemporaneidade se serve de nomeações para, que vem também, muitas vezes, em suplência. Me chamou muito a atenção... Não sei porquê, mas depois ficou para mim mais claro que logo de cara nessa aula do Seminário 21, o Lacan faz uma comparação logo entre esta autorização do analista, o analista se autoriza de si mesmo e de alguns outros, com as fórmulas da sexuação e da forma como alguém se declara homem ou alguém se declara mulher. Quando você me perguntou se eu era mestre, veja bem, o meu mestrado foi formulado a partir justamente de questões relativas à sexualidade e à sexuação. Portanto, na oportunidade, eu estive trabalhando exatamente essas aulas em que Lacan ficou trabalhando sobre a diferença entre os animais que não precisam fazer declaração alguma sobre ser macho ou sobre ser fêmea. Por quê? Porque ser macho ou ser fêmea está inscrito na espécie, a relação sexual existe.
Como para nós ela não existe, enquanto registro, é preciso que a realidade sexual se construa. E essa realidade sexual construída, ela é justamente a fonte dos equívocos, dos mal-estares e de tudo aquilo que vai nos fazer depois ter que enunciar e nos declarar o que seremos. Mas isso pela amarração de um nome do Pai, que em declínio na cultura nos faz ter que sair em busca de nomear para. E quantos nomes para temos hoje, né? Vamos lá. Os nomes para as sexualidades. Os nomes para os psicanalistas, neuropsicanalistas. Psicanalistas sistêmicos. Psicanalistas enfim, gente... Quânticos, talvez, né? Psicanalistas quânticos, né? Enfim, né? Vamos nomeando a falta de uma amarração, a falta, né? Mas uma falta colocada num lugar muito questionado, né? Falta? Não. Aí nós falaríamos em falta de rigor, no sentido, talvez, ético do termo, né? Então, o que as instituições têm a ver com isso? Encerro aqui. Obrigada, Jandira. Antes de abrir o debate, então, e passar a palavra aqui para os que estão presentes também, para poder interrogar, eu queria acrescentar, então, para todos, a Maria Angélica que vai falar também, eu acho que esse tema e a fala de vocês nos faz ter noção que é preciso ter coragem, muita coragem para enfrentar a aridez do tema, né? Porque o que a gente se coloca como instituição é que também não há garantias dessa transmissão. A gente se propõe a pensar e a gente sabe que não há garantias, né? E eu queria só colocar uma questão para todos daí, porque o Alfredo coloca o desafio desse algoritmo que torna a linguagem, então, sem a possibilidade de alternância da significância. Eu acho que você, Jandira, e o Marcelo tocam muito esse tema da liberdade que exclui, então, a diferença. Então, a gente sairia do campo do não todo para o campo do todo, e a verdade é que isso é algo que a gente tem que pensar, né? Tem acontecido da nossa sociedade contemporânea. E um outro tema que eu acho que é importante ser tocado aqui é a relação com o tempo, a urgência. Então, o Marcelo estava colocando a possibilidade de a gente pensar o analista, o sujeito daquele que se deita no divã, como um artista, né? Então, a relação com a arte como a possibilidade desse atravessamento, mas para que a gente possa pensar numa arte, e o Lacan se serve disso também, do artesão, o manual do artesão, é preciso tempo, não se tece, né? O artesão não tecerá a sua arte, o tecelão, sem que exista o tempo. E nós vivemos um momento em que parece que o tempo foi excluído, o tempo da contemplação, o tempo que permitiria um intervalo. Bom, então eu gostaria de incluir isso no debate. Eu vou passar a palavra agora aqui para Maria Angélica, e aí a gente abre de novo para vocês. Bom, muito obrigada para todos vocês. Adorei as apresentações, me fizeram trabalhar bastante. Eu diria, digamos, a comunicação de todos vocês, não? Pensei o seguinte, Jandira coloca que há que fazer do resto alguma coisa, e também nos assinala a questão do outro com minúscula. Me pareceu importante, porque isto nos coloca no campo da instituição.
Então, sem dúvida, eu vou me referir a algo que Lacan trabalha, digamos, no Seminário 23, que estamos trabalhando neste momento, e que é a heresia. Temos que fazer escolhas. Fazer escolhas é muito difícil. Fazer escolhas entre a psicologia, que é o conhecimento da psique, e, por outro lado, a psicanálise. A psicanálise é análise, é dividir permanentemente, não é? Então, vejam que interessante, porque isto nos colocaria frente à questão, por exemplo, do nome próprio que Lacan vai trabalhar tanto no Seminário 9. Então, me ocorreu uma frase que Lacan disse que o psicanalista tem horror de seu ato. E eu me pergunto se este ter horror de seu ato não faz que justamente porque temos duas questões. Por um lado, a questão social, onde evidentemente sim, há uma redução da polissemia, então há que devolver isto, mas, por um lado, isso no social, por outro lado, isto que é, e que não devemos esquecer, que nós somos oriundos, nós surgimos, a grande maioria de nós, do campo da psicologia. Então, este é campo que é nossa primeira referência e da qual nós teremos que sair se queremos, de alguma maneira, se nos interessamos pela psicanálise. A pergunta que muitas vezes nos fazemos, nos temos feito com Paula, com as pessoas que nos diferentes momentos têm estado, digamos, na instituição que eu acompanho desde longos anos. E então eu me pergunto isto, por que temos tanta dificuldade? Ao mesmo tempo que nos chamamos lacanianos, por que temos tanta dificuldade em ler Lacan? Claro, vocês, não só Lacan, Lacan e Freud, porque conduce a outro inevitavelmente. Não há maneira, digamos, de ler Lacan se ao mesmo tempo não nos referirmos a Freud, que, por outro lado, gente, esse sí que desbravou, porque Lacan já tinha, sem dúvida, outro extraordinário, pensador extraordinário, clínico da mesma ordem, mas ele já tinha como o caminho andado, e claro, com uma cultura extraordinária, pensando o tempo todo, para chegar a colocar, como dizia o Marcelo, como ele chega a decifrar isto que não há relação sexual. Então, eu acho que aqui está, se temos horror ao acto, quanto menos Lacan estudemos, menos nos vamos a preocupar. Cuanto menos, y por otro lado también, como no se estuda Lacan, también no se estuda mucho Freud. Esto es real, gente, no es ¿por qué? Porque no se tem tiempo, porque se escogen otras cosas, por eso es heresía o último que Lacan coloca no Seminário 23, en honor a Joyce, este escritor extraordinario, que fala muito disso, no retrato do artista quando jovem, não? E então eu me pergunto, será que então nós fazemos nas instituições laços tão amorosos? Porque, claro, manter a diferença, isto que é a heresia, isto que seria, digamos, diferente do outro, e não para estar na ordem de uma rivalidade que nos mantém ao mesmo tempo nesta relação tão amorosa, não? Sino tal vez en algo que nos conduza a transferir para o texto, para o estudo, para que as diferenças sejam colocadas nesse campo. Então, não façamos amor, isto nos dizia o tempo todo Melman, nosso querido Melman, infelizmente não temos presente já, mas nos deixou muitos escritos. Y también nos alertó sobre esto, no establecen relaciones amorosas. A gente puede establecer relaciones amorosas, mas cuando esto entra en institución, gente, esto crea mucho conflicto, y faz entonces con que al mismo tiempo, digamos, se quiera mantener esto. ¿Por qué? Y porque se faz parte, se faz relación sexual.
Isto é, a gente dice não há relação e vocifera isto, e eu disse muito, e eu repete, mas não é tão verdadeiro assim. A gente tenta, porque isto nos assusta muito. Temos horror ao ato que se realiza em cada momento institucional, em cada momento de estudo, sin pensar en aquilo que serían nuestras análisis. Esto no es como para dar o que eu quero dizer, no es para dar lição de cómo debemos hacer o de cómo... No, esto es para decir, gente, estamos frente a un problema y cómo podemos encarar ese problema. Entonces, me parece que hizo, o sea, devolver a polisemia, então, para que a cura também dentro do âmbito das instituições, para que o psicanalista se autorize de si mesmo e não com os outros que são, com os quais fazemos pares, pares, assim. Então, é isto, como cada pode inventar isto, como cada pode discutir melhor os temas, si queremos y si nos queremos llamar lacanianos, porque no hay ninguna obligación, no nos podríamos llamar os psicólogos unidos, o sei lá, os psicanalistas aspirantes, sei lá, podríamos colocar eso. ¿Por qué queremos ser psicanalistas lacanianos? Esto es una ambición tal vez un poco delirante, ¿no? Bueno, de todas maneras, esa gente, queremos ser lacanianos y bom, vamos a tomar esto un poquinho así en serio. Gente, adorei o trabalho, estou adorando estar com vocês aqui. Obrigada, Jandira, Paula, Alfredo, obviamente, Marcelo, uma manhã extraordinária. Muito obrigada. Podem abrir os microfones se vocês quiserem comentar já. Alguém mais quer se inscrever para pergunta? Eu gostei, eu quero falar um pouco, eu gostei muito de ter dessa fala, né? Desculpe, eu não sei o nome da... Maria Angélica. Maria Angélica, né? Que a Maria Angélica trouxe, lembrando Lacan, que o psicanalista tem horror ao seu ato. De fato, eu acho que quanto mais se pode se operar uma análise de um lugar, né, que visa a não relação sexual, mais é possível a produção de um ato. Né? Se Freud trouxe a escuta como um significante novo à clínica, né, Lacan traz o ato. Né? O ato é algo que, de fato, é um significante, vamos dizer assim, lacaniano. Né? Tanto é que a questão da interpretação, que está sustentada na noção de inconsciente e transferência, ela visa o ato, né? Ela visa, de uma certa maneira, romper aquilo que a fantasia constituiu, gozo fálico e gozo outro. Né? Então, ter horror ao ato é meio que o analista dizendo que não suporta fazer essa operatória. Né? É assim que eu escuto, é assim que eu consigo pensar. Né? Nós queremos exatamente o contrário, o apaziguamento das pulsões. Quando eu digo nós queremos, eu estou falando do eu. Né? A gente quer um certo apaziguamento. E uma análise, ela vai nessa outra dimensão, na dimensão de possibilitar, né, o ato. É a única forma de reintroduzir o sujeito à causa de seu desejo. Caso contrário, ficaremos na psicologia, né, apaziguando as pulsões de cada um. Assim que eu posso comentar hoje. Né? Vamos ver se futuramente isso modifica. Mas que o analista não tenha tanto horror assim. Alfredo. Sí. A pregunta que surge... Bueno, en primer lugar, vos me permitís recomendar un libro que se llama Jacques Lacan y a questão da formación de psicanalistas,
seu autor Mustafa Safwan. Nele eu escrevo, me permito também lembrar, a apresentação desse livro na edição brasileira, editora Artes Médicas. Me permito recomendar esse livro porque eu mencionei en passant na minha exposição hoje a questão da história da formação do psicanalista. E considero necessário que forme parte das leituras de aquele que pretende ser psicanalista. Já que não vou contar aqui a história, porque seguramente depois disto que eu digo, vocês vão ler. É um livro que está esgotado, mas se tem dificuldade em conseguirlo, não tenho problema nenhum em mandar para vocês uma cópia. Nós temos, Alfredo, trabalhamos ele já, temos ele. Ah, que bom, é uma boa notícia. Digo porque, digamos, sintetizando essa história, eu diria que não é por acaso que a formação dos analistas começa com um susto na sua história. O susto que levou Breuer quando Ana O le comunica que sonhou que tinha um filho com ele. Digamos que 1892, se não lembro mal, ele sai correndo dessa entrevista com Ana O e vai falar com Freud e le diz a Freud que, enfim, vai ter que parar de ter essas entrevistas porque a Ana le contou um sonho que parecia ser o desejo, tudo indicava, de ter um filho com ele. E então Freud le responde, ao que se sabe, não se preocupe tanto, é só a transferência. E por isso digo, né, que a formação do psicanalista começa com um susto. Um susto que se transformou num ato. O ato de interpretação de Freud e a transferência lhe deu outro estatuto de condição de verdade a esse sonho. Eu diria que a interpretação dos sonhos começou aí. Justamente no lugar onde Freud dice, no, se trata do desejo. E o desejo, Lacan bem mais tarde nos anota, é justamente o não realizado do princípio do prazer. O que quer dizer que, para que o desejo se sustente, é necessária uma não realização da coisa. De ali que Lacan registre, bem mais tarde, claro, como não há relação sexual. Ou seja, que Lacan registre que ao mesmo tempo que na história da interpretação do inconsciente, que começa com Freud,
na historia de interpretación do inconsciente, temos a historia que no discurso se inscreve en cuanto a posición da letra a respeito da coisa. O trabalho da psicanálise e dos psicanalistas, a partir precisamente de esa década inaugural de 1890, y de allí en frente, es un trabajo fenomenal de una coragem y un empeño ímpar na historia do pensamento humano, de aproximarse a una verdade, a un criterio de verdade y a una forma da verdade se manifestar que até ali tinha sido milenarmente rechazada, con raras excepciones. Por ejemplo, Cervantes, Don Quijote, raras excepciones. Mas ahí que Lacan resume esa historia en esa frase: no hay relación sexual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es ahí que se hace a relación. Justamente porque el discurso consistió históricamente en criar un semblante atrás de otro semblante, como varias capas, como esas que hoy estamos aquí vestindo. Nos estamos vestidos, en un semblante hasta llegar a letra. Y allí que Lacan nos dice, en la instancia de la letra, no seu escrito, por poco que mude a relación do sujeito con o significante, es ahí que muda o curso de historia. Y esa mudanza se operó en una migración da representación da sexualidade da coisa a letra. Y o acto analítico pasó a se constituir na instancia da letra. Do susto inaugural de Breuer até a instancia da letra no inconsciente a partir de Freud, a psicanálise faz o caminho inverso que a cultura veio fazendo. A cultura veio fazendo, construindo un semblante encima do outro. Y no seminario 18, Lacan levanta a questão. O que sería un discurso que no fosse do semblante? Esa é a formación do psicanalista, percorrer na sua estrutura, na sua posición inconsciente, percorrer esa trayectoria desde o susto de Breuer até a instancia da letra no inconsciente como posición do analista. Bueno, era eso que quería comentar. Y quiero mencionar que me siento fuertemente conmovido de compartir con Yandira y con Marcelo y con Paula y con María Angélica
esta trajetória que certamente todos nós viemos fazendo do susto até a letra. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveita. Posso falar? Sim, claro. Alfredo, eu também ainda estou assustada. Tenho que Eu acho dizer que não se preocupe porque esse susto dura a vida toda. Então, eu fico mais calma porque eu pensei, quando você recuperou esse susto, que a gente também poderia aproveitar para falar que o que o Breuer fez foi buscar supervisão, né, com Freud. E a importância desta busca em que, sim, se fala tanto de que a formação do psicanalista e esse horror ao ato, né, já falando de algo já do ato psicanalítico como sendo um efeito mesmo que um analista se ousa sustentar, né? Como efeito do seu percurso também, da sua possibilidade analítica e da sua própria análise, etc. Mas como isso é o efeito do seu descer, aquilo que você trazia hoje para a gente, né? E como a busca pela análise de controle, a busca também ela é um ato de fazer com outro, né? Com outro psicanalista, embora... Então, é um só, mas com outro. E eu também agradeço compartilhar com você essa trajetória que não é... Hoje é nessa mesa, né, Alfredo? É a primeira vez que eu estou numa mesa com você e estou me sentindo muito honrada. Mas há muito tempo que eu trabalho com você e acho uma honra estar aqui hoje compartilhando essa mesa, essas letras. Embora compartilhamos certamente não mesas de madeira, mas mesas de pensamento, sim, muitas. É verdade. Obrigada. Eu acho que tem uma parte do teu trabalho, Alfredo, e que você coloca, eu até sublinhei aqui, eu acho que é extremamente relevante para todos nós que estamos aqui no pensamento na relação com a letra, e você coloca assim, na página 12 da revista, quem está com a revista aí, você coloca assim, Alfredo: funções de corte e costura, ou seja, de elisão e encadeamento, provocadas na inflexão do discurso. Inflexão que se produz precisamente na posição da letra, cuja mudança transforma completamente o significante. Uma posição mais para frente ou mais para trás parece um mero detalhe, mas esse deslocamento num texto pode mudar o curso da história. E eu achei esse pedaço uma expressão muito profunda do que seria a experiência na análise, da formação do analista. Parece um mero detalhe, mas não é. O que eu acho que a gente encontra aqui é um desafio muito grande, e às vezes eu acho que é até difícil interrogar isso, né? Como se transmite isso? Essa sempre é a grande interrogação que a gente se coloca no compromisso ético, que agora, então, eu acho que você pode expressar muito bem no teu texto sobre a letra. Eu achei muito bonito. Não sei se você quiser colocar algumas coisas sobre isso, eu achei... Sí, sí, les puedo ceder a palabra para colocar algo sobre esto a un pequeño paciente meu que tem 6 anos.
que ele adquiriu essa sabedoria que você me atribui muito generosamente. A sabedoria é da letra, não minha. E é por isso que é transferível. Quer dizer, né? Eu consegui transferir a meu pequeno paciente essa sabedoria da letra. E então, a mãe preocupada me conta que estava brincando com seu filho e o filho lhe pergunta que quer dizer, porque ele escutou na escola, que isso não é verdade. Como a gente sabe quando é verdade ou não é verdade? Pergunta dele a sua mãe. A mãe me disse, eu levei um susto. O que, les confesso, me fez lembrar do susto de Breuer, né? Claro, não podia lhe dizer a mãe sin dizer, não se preocupe que é meramente a transferência. Né? Então, le digo, bom, digo para ela me dice, me dá uma orientação, porque eu não sabia como lhe responder, como é que a gente encontra o que é de verdade, o que é verdade e o que não é verdade. É muito difícil isso. E eu lhe disse, é muito difícil saber quando uma coisa é verdade ou não é verdade. E ele ficou muito irritado. Digo, bom, nosso pequeno evidentemente descobriu que a vida não é fácil. E disse, mas ele vai ficar angustiado. Digo, a angústia às vezes é uma conquista humana e temos que respeitá-la. Le pergunto, depois ele se acalmou? Sim, mas disse, me disse, eu não gostei desse assunto da verdade. Ah, muito bom. E acho que até, Alfredo, você toca um tema que eu penso que também é importante, né? Porque nós vivemos hoje numa sociedade em que exclui a dimensão do sofrimento, não se pode angustiar, né? Então, eu achei interessante isso também. E como coloca o Marcelo, né, que o Lacan dizia, estaremos à altura do tempo. Como é que é a frase, Marcelo? Desistam da psicanálise aqueles que não estiverem à altura do seu tempo, né? Ele fala isso em função e campo, a falha da linguagem. Sim. A questão que é assim significativa, porque o que é estar à altura? É aderir aos discursos da moda, né? É simplesmente aceitá-los, né? Ou estar à altura é justamente poder escutar o sujeito que é tão atacado hoje em dia pela psiquiatria, pela medicina, pelo capitalismo, né? Tentando cada vez mais abolir o sujeito. Então, estar à altura do seu tempo, penso eu, que é justamente resistir, suportar, né, e sustentar esses pressupostos de não há relação sexual, né, é necessário se perder tanto o horror ao ato analítico, né, porque senão vamos em direção a um amor todo, né, e aí é algo que eu acho que a psicanálise ela desaparece, né? Eu acho que aí ela não se sustenta. ¿Me permite, Marcelo, un comentario? Claro. Porque me fez lembrar seu comentário agora, né, de
uma reunião familiar em que me relatan, né, em que uma mãe que mora longe, uma mãe já idosa, vai se reunir por uma festa familiar grande com seu filho já adulto, né? E cuidadosa, essa mãe lhe traz um presente, né? Um presente numa sacola, né? Que ele abre, claro, na frente de toda a família. E o presente tinha todinho. Todinho. Ele tem 50 anos. Pois é. Né? Me parece que ilustra um pouco isto de não há relação sexual. É verdade. Uma outra coisa assim que é fundamental, né, a gente também pensar, já que acabou de ser citado, que desistam da psicanálise aqueles que não sustentam as questões do seu tempo, é exatamente a clínica com crianças dentro da psicanálise, né? Isso é um ponto também que eu acho assim, muito curioso, porque muitos analistas dizem que não atendem criança. Bom, nós atendemos o sujeito no tempo específico da infância, quando estamos ali com uma criança se constituindo. Então, não atender um sujeito no tempo específico da infância também é resistir, de uma certa forma, né, a esta clínica, né? É uma clínica que avançou muito dentro do campo analítico, de uma forma, desde que Lacan apontou para o real, a questão da constituição subjetiva vem sendo trabalhada. A entrada na linguagem, os processos de alienação e separação, toda a clínica do autismo, toda a clínica da psicose. O próprio doutor Alfredo aqui é responsável pelo... as estruturas clínicas são não decididas na infância, que é extremamente significativo, né? E se a gente pegar a Ângela Vorcaro, num dos seus primeiros textos, ela pergunta: estaria a psicanálise à altura, né, do infantil, né, da criança em constituição, do sujeito em constituição? Me parece esse também mais um problema, né, crucial, mais um problema que a formação do analista tem que... Né, qual é o lugar do infantil, qual é o lugar da criança nas instituições, sabe? Então, isso para mim é estar à altura do seu tempo. Não permitir que o sujeito, no tempo específico da infância, desapareça. Né? Vocês sabiam que quando a psicanálise, né, quando as crianças começaram a ser atendidas, né, na IPA, elas eram colocadas para serem atendidas pelas mulheres e os não médicos. Olha só, dentro da própria psicanálise, todas essas questões que discutimos hoje, né? O machismo, o preconceito, né? Não querer saber do infantil. Então, isso era coisa dos não médicos e das mulheres. Veja que problema, né? E hoje, em muitas instituições, ainda encontramos essa questão de atendemos criança ou não atendemos criança? Bom, Alba Flesler nos lembra, né, de que acolhemos a criança e apontamos para o sujeito, né? Então, isso faz com que todos os analistas, né, estejam, de uma certa maneira, com esse compromisso, né? Eu acho que, como membro do Travessia da Infância, né, que eu gosto demais desse nome, tinha até sugerido esse nome, Travessia, para a instituição que eu pertenço, né, a Associação Lacaniana, antes do Travessia surgir, mas não foi possível, né? A Associação Lacaniana vigorou, né? E depois eu recebi o convite de fazer parte do Travessias, que eu acho que é exatamente isso, né? É uma instituição que está ali colocada para pensar o lugar do sujeito, não da criança, mas do sujeito no tempo específico da infância. Isso, para mim, está à altura, né, do seu tempo.
é a gente querer saber sobre o infantil, né? E aí eu acho que a ideia do testemunho de uma análise também entra por aí, né? O que é que a gente faz com o que foi constituído na infância? Isso produz um significante novo? Me fez pensar a sua colocação. Eu gostaria de retomar um ponto um pouco anterior, a respeito do amor, que foi colocado antes, e da nossa época, né, que conduz a, vamos lá, né, vamos tentar de novo, vamos ver se essa relação sexual é possível, né, pela via do amor, e que traz, por consequência, a impotência, né, porque se você não conseguiu assim, então tente dessa forma, e se não der dessa forma, vamos dessa outra, né, todas as receitas que a gente sabe vão levar ao fracasso. Isso faria da psicanálise uma ameaça de fim, ou ao contrário, né? Seria ela, tal como a paciente bipolar que procura o Alfredo, para, apesar de ser bipolar, ter recebido um diagnóstico, talvez estar medicada, ir a uma análise. Porque, já que nós trabalhamos com o resto, também recolhemos aquilo que a medicina também, né, refuga, porque depois de tantos diagnósticos e depois de tanto tentar ser feliz, depois de tanto tentar esse enfim, fazer no fracasso, ele também insiste, né? E na nossa época, até mesmo em relação a todas as tentativas da nossa normativa, da nossa moralidade, que parece estranho até dizer que a nossa moral hoje, meio como imperativo, é goze. Eu lembro sempre daquela figura que acho que era do Angeli, se não me engano, aquele cartunista do... Gente, agora me ajudem, aquele personagem que vivia ao mesmo tempo com 1000 bebidas, 1000 seringas pinicando o seu braço. Gente, me esqueci o nome dele. Ah, não, por favor, todo mundo leu, mas agora não me vem o nome, mas era o Goze Já, ele queria o tempo todo transar com a mãe. Bom, enfim, me esqueci o nome dele, mas vale uma busca na internet, que é a figura do Goze Já, né? Ele estava sempre com uma boneca inflável. Vocês não se lembram? Na Folha de São Paulo. Agora aparece aquela história do vibrador para a mãe. Bem, não tem problema. Se eu me lembrar, eu coloco lá. Pode ser o Laerte, em vez do Angeli. E apareceu o personagem? Bem, enfim, o que importa é que o lema era gozar já. Né? Sim, exato. O Ricardo Goldenberg. Bem, e o gozar já, né, não leva ao melhor, né? Então, nesse ponto, a psicanálise vai esperar o sujeito na esquina, e na esquina, justamente onde as coisas depois fracassaram. E a pergunta que nos toca, que o psicanalista precisa, porque ele tem uma responsabilidade, realmente ele precisa estar preparado para esse fracasso. Ele precisa estar preparado para escutar que isso não deu certo. Ele não pode ser mais um a oferecer, então tente mais assim, ou tente mais assado, ou tente mais frito, ou tente mais cozido. Então, nesse ponto, ele não pode ser mais um iludido quanto a esse discurso que se promove em relação à nossa contemporaneidade. Ele precisa ter sido trabalhado o suficiente para essa... Suficiente, talvez seja uma palavra.
né? Então, queria só fazer essa observação de que os fracassos dessas tentativas, eles não sei se eles colocam o fim da psicanálise, mas eles poderiam colocar o fim do psicanalista se ele não se posicionar como aquele que não embarca nesse discurso. Alguém quer fazer alguma colocação a mais? Pessoal do Zoom, se quiser se colocar também, fique à vontade. Últimos minutos para poderem se colocar aqui. Oi? É agora ou nunca. O personagem é Bob Cuspe. Eu vou aproveitar esses últimos minutinhos, então, vou passar algumas informações aqui. O personagem chama-se Geraldão. Geraldão. Geraldão, então, gente. É Geraldão. Eu já passei aqui. O Bob Cuspe e a Rê Bordosa. Tá. Bom, a edição da nossa revista, nós sempre disponibilizamos ela em PDF, né? A Juliana enviará no grupo dos que estão inscritos, estará no nosso site também, e a versão impressa, quem quiser pode adquirir aqui, ou também pode solicitar e nós enviaremos pelo correio. Eu gostaria de agradecer a colaboração de todos. Esse é um trabalho que não acontece se não for em conjunto. Essa é uma interrogação que nós nos colocamos e temos que nos colocar de tempos em tempos, porque os tempos mudam também, né? E as interrogações, e as pessoas, e aqueles que se pretendem a essa tarefa de descer, né? O analista também se renova de tempos em tempos, então nós temos sim o compromisso de ter coragem de enfrentar esse tema. Então eu agradeço muito a todos vocês que estiveram conosco nessa empreitada. Alfredo, muito obrigada. Marcelo, Jandira. O Marcelo eu fiquei cutucando, então eu te agradeço muito. E eu penso que é isso, gente. Muito obrigada. Espero poder encontrar vocês em outras oportunidades.